Dani, você começou o seu ateliê em 2012, né? Isso. Antes disso, você era estilista. E como é que essa profissão te trouxe a noivas, né? A vestidos de festa? Me conta um pouquinho da sua história. Eu me formei em moda e é muito engraçado, porque desde a faculdade, assim, eu sempre tive um sonho de fazer vestidos de noiva, sempre. Eu sempre tive, assim, paixão por isso. E não era tanto, assim, pelo casamento em si, por essa coisa romântica, também. Mas era mais essa questão da construção, da realização de um sonho em relação ao vestido, sabe? E esse sempre foi um grande sonho. Eu sempre tive na minha cabeça, assim, vou querer fazer vestidos de noiva quando eu me formar. Só que aí eu fui trabalhando em outras marcas, como estilista. E aí... Em 2010, mais ou menos, acho que eu fiz o primeiro vestido, mas aí demorou um pouco para as coisas acontecerem. E aí eu fui fazendo vestido da amiga, amiga da amiga, amiga da amiga da amiga. E aí foi indo até eu conseguir montar o ateliê mesmo e trabalhar só com vestido de noiva. Dani, você se lembra do primeiro vestido de noiva que você entregou? Como é que ele era? Como é que foi? Eu lembro exatamente como era. Foi para amiga de uma amiga minha. E eu fazia roupa pro dia a dia, mas eu queria mesmo era fazer vestidos de noiva. E aí era uma amiga dela que ia casar, aí ela conversou comigo, eu desenhei, e aí a gente começou a fazer, mas eu não tinha nem produção interna, foi uma coisa assim super... Foi com a cara casual, e com a coragem mesmo, mas foi muito legal. Olha, inclusive de todos. Nessa entrevista, a gente vai falar do meu vestido do civil e do religioso, e a gente vai contar agora do processo do meu vestido da festa de casamento, que vai ser em dezembro. Então, espera aí que vão ter muitos assuntos de casamentos e vestidos, né? Como é que é o processo criativo quando uma noiva chega? Então, por exemplo, eu cheguei lá. Como é que você alinha as expectativas e vai juntando isso para se tornar um vestido? Então, eu sempre falo que assim, que essa coisa do processo criativo e da inspiração, eu sempre me inspiro na própria noiva. A noiva é o meu ponto de partida, sempre. Perfeito. E não só ela, mas assim, como ela é, a alma dela, eu falo que o vestido ele tem que ter a alma da noiva. Então eu sempre entendo como ela é, como é a personalidade dela, onde vai ser o casamento, qual o contexto todo do casamento, porque o vestido ele tem que estar inserido no contexto do casamento, né? Ele tem que ter a ver, né? Se é um casamento de dia diferente de um casamento à noite, casamento no campo ou na cidade, tudo isso, o vestido ele tem que conversar com tudo isso. Mas o primeiro passo, assim, quando eu começo é entender o corpo dela, o biotipo dela, para entender qual que é o melhor modelo para aquele corpo. Porque às vezes a noiva ela chega com uma referência de uma modelo de 1,80 m, com 40 quilos, uma pessoa assim, com um biotipo totalmente diferente do dela. E aí a gente tem que adaptar isso que ela quer no corpo que ela tem. E tudo isso é um trabalho, é um estudo de proporção de corpo, um estudo de modelagem. Então é muito importante entender isso e entender como eu vou fazer aquele vestido acontecer no corpo dela. Então a primeira parte é desenhar o corpo, fazer com que ela se sinta bem com o próprio corpo, entender qual a expectativa dela em relação àquilo. E aí quando essa parte está perfeita, a gente passa para a parte seguinte, que é a criação mesmo. Mas a primeira parte é estrutural. Então você entendeu como é que a noiva, você chega com algumas referências, o que você imagina com o desenho pronto, ou a noiva que chega para você com as ideias? Muitas chegam com as ideias e com algumas referências. Algumas chegam sem nada e só falam, Dani, eu quero fazer o vestido com você. Faz o que você achar melhor, porque eu confio. Mas mesmo as que trazem a referência, muitas vezes no meio do caminho, isso vai mudando. Porque a gente vai descobrindo, eu vou mostrando para ela como aquela referência, ela reage ao corpo que ela tem, né? Então, o processo é sempre diferente desse. Não é tanto pegar a referência e fazer, mas é entender como o corpo dela funciona e mostrar o que fica melhor no corpo dela. Uma coisa que eu acho muito legal do ateliê é que quando você tem a experiência, né, de ir colocando... Então, normalmente a gente tem uma ideia, mas você coloca essa ideia numa estrutura, né, pra gente entender. E, ao mesmo tempo, você tem algumas rendas, alguns bordados, alguns outros tecidos que você pode mostrar como é que aquele vestido vai ficar. Exatamente, então, como ele vai reagir também ao seu corpo, né? E às vezes, assim, é o que você falou,
eu não desenho no croquis o papel, a primeira vez que a noiva vai, eu não faço o croquis, porque eu falo que o papel aceita tudo, o corpo não. Então eu gosto de provar algumas bases nela, para ver como o corpo dela funciona naquelas bases e mostrando, olha, eu acho que isso aqui fica legal, mas a gente tem que, sua cintura, ela quebra um pouco mais para cima, ela é fina um pouco mais para cima, então é a partir daqui que a gente vai abrir a saia. Para o seu corpo, uma saia assim não vai ficar tão legal. Olha, e aí eu vou mostrando a diferença de modelagem e como aquela diferença de modelagem valoriza ou não o corpo dela. E aí ela vai visualizando, então isso é muito importante. E Dani, me conta uma coisa, como é que surge essa versão do vestido? Quanto tempo depois, assim, eu comecei o processo, me explica um pouquinho de tempos, né? Em quanto tempo antes eu deveria procurar uma estilista para fazer o meu vestido de noiva? E ao mesmo tempo, qual que é esse calendário? Eu acho assim, eu sempre falo que um prazo ideal é de 1 ano. Tá bom. 1 ano a 9 meses para você falar, eu vou fazer com essa estilista, para você definir a estilista, para você já fazer as visitas, conversar, definir mais ou menos como vai ser seu vestido. Obviamente que o processo ele começa um pouco mais próximo do casamento, mas o ideal é a gente definir um pouco antes, para você assim, no meu caso, eu preciso desse tempo para a noiva já entrar no meu cronograma, para eu já tê-la no meu planejamento, porque eu tenho várias durante o ano. Então, assim, eu não vou começar o vestido 1 ano antes ou 9 meses antes, a não ser que ela seja muito ansiosa e fale para mim, Dani, quero começar porque eu já quero visualizar. É porque o corpo muda muito, o corpo muda, a noiva emagrece, assim, a expectativa muda também. Então, assim, muitas coisas vão mudando no decorrer do tempo. Então, eu falo que assim, se eu vejo que a noiva está muito ansiosa, eu prefiro começar antes, antecipar o cronograma, para ela já ir visualizando e o processo já começar a acontecer, do que fazer ela esperar. Então, às vezes, eu vou muito no tempo da minha noiva, do que fazer ela ir no meu tempo, porque para não causar uma ansiedade nela. Mas assim, o vestido a gente começa mais perto, de 6 meses em diante, mas já precisa estar no cronograma, já assim, no processo, já tirar as medidas, já começar o desenvolvimento da modelagem antes. É todo um processo, né? E é muito impressionante, eu como noiva, né? Eu acho que o nosso gosto vai mudando ao longo do ano. Então também é uma decisão difícil, porque eu acho que em março, em junho, eu queria talvez um tipo de vestido. Hoje mudou completamente, até porque você vai vendo outras noivas casando com modelos parecidos que talvez você queria, então você acaba querendo uma coisa um pouco diferente. Né? Exatamente isso, porque assim, você vai vendo, às vezes você tá com uma referência, aí você começa a ver mais do mesmo, né? O tempo vai passando e você vai vendo. E aí você vai mudando um pouco de ideia, e é super comum isso. E a vantagem do vestido sob medida é esse, porque você vai mudando e a estilista vai mudando junto, né? Às vezes eu mesma, a gente definiu alguma coisa, eu vejo que tem muita, assim, mais do mesmo, muita gente fazendo coisas parecidas, eu falo, olha, vamos testar isso daqui, vamos ver o que você acha disso. Eu vou sugerindo, sabe? Para ser algo mais atual, para ficar mais a cara da noiva, para não parecer que é igual a todo mundo. E como é que você define o estilo Dani Messi? Eu tenho um estilo, o meu estilo ele é mais básico, assim, sabe? Meu estilo é contemporâneo, é aquele estilo um pouco... Mas ao mesmo tempo que eu sou clássica, eu sou atual. Então é um clássico mais contemporâneo. Eu priorizo, assim, às vezes o bom corte, a boa modelagem. Eu gosto de bordado também. Gosto de renda, mas eu sou mais ou do liso ou do bordado, sabe? Isso eu acho que eu gosto mais. E Dani, existe tendência no mundo das noivas? O que você tem visto agora, por exemplo, para 2024/2025? Então, eu sempre falo que a tendência para o vestido de noiva é sempre a cabeça da noiva, né? O desejo dela, o sonho dela e também o estilo do casamento, a alma dela, porque eu falo que o vestido tem que ter a alma dela, a personalidade. Mas, se a gente ampliar isso para o mundo da moda, eu sempre falo assim, que a tendência todos os acontecimentos socioeconômicos impactam na moda, não tem como, sabe? Então, assim, se a gente... No vestido de noiva, a gente veio, assim, de uma pandemia, onde antes da pandemia a gente estava trabalhando mais renda, bordado, e com a pandemia, que foi um acontecimento que impactou em tudo,
Com a pandemia, o pós-pandemia, os casamentos ficaram menores, ou mais ao ar livre, ou o que era um casamento grande virou um casamento civil ou só um casamento religioso. E isso também acaba impactando no vestido, né? No estilo do vestido. E aí a gente tá vindo de um momento onde os vestidos lisos tomaram uma proporção grande. Mas isso é reflexo também da pandemia. E aos poucos o bordado vai voltando, a renda vai voltando, e depois volta de novo liso. Mas é muito isso, a moda é cíclica, né? Muito, né? E eu acho que o vestido de noiva, ele é uma escolha um pouco mais difícil porque, primeiro, é aquele dia que você mais sonhou na sua vida, especialmente as mulheres, a gente romantiza o casamento, muito, né? Muito. Então eu acho que é um sonho. E segundo, uma coisa que eu penso sempre eu vou olhar para esse vestido daqui 15 anos e gostar dele? Eu escuto muita amiga minha que fez o vestido e olha e fala assim, nossa, não tem nada a ver comigo, eu não faria mais, faria de outro jeito. Então, não sei, acho que muita gente também quer manter um pouco desse gosto para os próximos anos e você falar, nossa, coisa não tem nada a ver. né? Exatamente. Ao pensar em algo atemporal. Os meus vestidos são bem atemporais. Às vezes tem um outro detalhe que é mais atual, que fica mais marcado, mas eu sempre procuro fazer, principalmente essa questão da modelagem, sabe? Que faz muita diferença. Que faz muita diferença.